Eu ia mudar o notebook de lugar. Pode mudar? Ah, tem que desenroscar dali. Fechou? Esse cara aqui, na cadeira. Hã? China. They don't stay on China. Fala aí, deixa eu ver. Peraí, peraí, parou. Conecta no USB. Escapou? Ah, agora escapou, peraí. Tá ligado? Tá mudando? Alô, alô, alô. Aí do... Então, não, você pergunta. Aqui? Tá bom, aqui. Bora lá? Não, a prática a gente vai daqui, acho que uns 40, 50 minutos só. Então, manda pra cá já, pô. Os meninos vão ficar entendendo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Vitória. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, molecada. Tudo bem?
Sinaliza para mim se vocês estão ouvindo. Tudo certo? Boa. Nós vamos falar sobre conceito. Dando o som. Se quiser qualquer coisa, a gente vai só com. Pronto, deu USB também. Robson, agora sim, mas parece que à medida que você se mexe, vai falhando, vai dando mau contato. Bom, sinaliza se vocês estão ouvindo bem. Agora sim. Tudo certo? Vou tentar não me mexer tanto, então. Eu acho que quando mexe tá ah, testando. Sinalizem para mim, por favor. Tá tudo certo? Ok. Desculpa. Tá tudo certo, gente, o som? Só Sim, sim. sinaliza, por favor. Aí, foi? Boa. Obrigado. Bom, então vamos lá. A gente estava falando sobre as relações que a gente tem dentro do jogo, né? Com adversário, espaço, material e tempo. E aí, pensando nessas relações, a gente precisa destrinchar as fases do jogo. Então, muita gente fala que o jogo tem 4 fases. Tem gente que fala que tem 5 fases, né? O Jorge é um que fala que tem 5 fases o tempo inteiro. E aí eu queria perguntar para vocês, todo mundo sabe quais são as fases que tem o jogo? Ataque, defesa, transição ofensiva, transição defensiva
E alguns falam que tem bola parada, né, Jorge? Então, são 5 fases dentro do jogo. Só que essas fases estão de acordo com a posse de bola. Então, se eu estou com a bola, eu estou fazendo fase de ataque, fase de transição ofensiva. Se eu estou sem a bola, fase de defesa, fase de transição defensiva. Beleza? Por fim, o treinador. É uma das coisas importantes dentro do jogo. Por que ele é importante? Porque ele é o designer de ambientes. Ele que seleciona as atividades. Ele dá sentido ao treino. E a ideia é que o treinador crie uma linguagem comum a todos. Então, quando a gente está num ambiente que acabou o jogo, o pessoal fala assim, pô, professor, o time tem a sua cara. É sinal que você conseguiu dar uma linguagem comum a todos. Quando o nível de jogo começa a ser uma coisa mais homogênea. Então, precisamos pensar como treinador dentro de um designer de ambientes, porque é ele que molda tudo que vai acontecer dentro de uma aula. E aí eu trago quais são os modelos que a gente pode trabalhar dentro do futsal, né? O primeiro deles é o extracurricular. Então, dentro da escola, no contraturno, tem muita gente que procura a aula de futsal dentro desse contraturno para disputar torneios escolares, jogos esportivos. O segundo ponto são os federados, que é uma outra demanda, é uma outra cobrança, e é um outro tipo de esporte. Então, a gente não pode comparar, por exemplo, um futsal escolar com um futsal federado, porque eles são dinâmicas totalmente diferentes. Mas ainda tem o terceiro, que é o lazer. Tem gente que procura a prática para se divertir no fim do dia. A gente tem, principalmente na escola, acontece muito isso, de que o aluno está lá porque ele quer se divertir, ele não quer competir, ele não quer chegar no federado, mas ele também não quer jogar contra as escolas, ele quer só fazer aula. Então, nós precisamos entender o que a metodologia que nós vamos escolher vai abarcar para essa turma também. Então, tudo tem relação. Nós precisamos saber quais são os 3 tipos para, dentro da nossa prática, escolher a melhor possível. E aí a gente parte para os aspectos metodológicos. Então, não tem como falar de metodologia sem falar de pedagogia do esporte. Não tem como. Pedagogia do esporte, para quem não conhece, é uma ciência dentro das ciências do esporte. Ela é uma disciplina que ela fala muito sobre teoria, porém ela traz o componente prático o tempo inteiro para dentro da nossa prática. E aí, em relação ao conteúdo, a pedagogia do esporte parte da ideia de organização, sistematização, aplicação e avaliação dos conteúdos. Então, desde aquele planejamento que você começa na sua aula até a avaliação dele. Tudo isso está ancorado pela pedagogia do esporte. Um outro ponto é o objetivo, né? Então, aí eu trago a citação de Bento, que eu acho que é muito plena, muito assertiva, porque ele fala, qual que é o objetivo da pedagogia do esporte? Atender em plenitude o indivíduo que joga. Então, nós, como professores, precisamos pensar no quê? Atender em plenitude o nosso aluno. Por mais que aquelas ideias talvez não sejam as minhas, eu preciso contemplar o aluno que está jogando. Então, eu preciso pensar em individualidade e contexto, o tempo inteiro. Por fim, em relação ao professor, a pedagogia do esporte, ela fala muito sobre isso. Então, para quem que eu ensino? Para quem que eu estou ensinando? Para quem que é a minha aula? Para o meu aluno. Por que que eu ensino? Qual que é a intenção que eu tenho quando eu estou ensinando alguma coisa? Qual que é a minha intencionalidade dentro de uma aula? E, no fim, como eu ensino. E o como eu ensino entra nas metodologias de ensino. Então, o que são as metodologias de ensino, né? Greco traz aqui uma definição que eu gosto muito. Ele fala, deve ser um caminho para que o aluno atinja os objetivos propostos pelo professor. Ponto. Metodologia é o caminho, não é o fim. Não pode ser refém de metodologia. Você pode ter as suas convicções, mas ela tem que ser um caminho. Costumo dizer que a metodologia é uma ferramenta. Se ela é uma ferramenta, quanto mais ferramentas você tem dentro da caixa de ferramenta, melhor você atende o seu aluno. Então, quando a gente fala de metodologia, aí tem uma cacetada de coisas, né? Então, a gente pode falar de metodologia analítica, metodologia global, metodologia sistêmica integrada, dinâmica ecológica,
small-sided games, teaching games for understanding. Tem uma gama gigantesca de metodologias. Eu trouxe duas, que foi mais que eu estudei no mestrado, mas eu acho que ela abarca bem tudo que a gente tem hoje em dia, que é a centrada nas técnicas, que é o modelo mais descontextualizado, ou que muita gente conhece metodologia analítica, e a dos jogos condicionados. Então, Júlio Garganta, que é um pesquisador português muito, muito forte, muito conhecido, ele traz essa ideia de jogos condicionados centradas na técnica, que a gente consegue separar bem mais ou menos tudo que a gente tem, inclusive do mais moderno até o que a gente tinha antes. Então, a estrutura do jogo. Se na metodologia centrada das técnicas a gente tem uma fragmentação, que a gente recorta aqueles pedacinhos de jogo, né? Todo mundo na fila, contorna o cone, chute a gol. Na metodologia de jogos a gente fraciona a situação. Então, 2 contra 2, 3 contra 3, 2 contra 1. A fração do jogo é diferente. Eu não fraciono o fundamento, eu fraciono a situação do jogo. Em relação à oposição, eu acho que aqui é o principal ponto que a gente difere o que é metodologia analítica e o que é metodologia global. Oposição, ponto. Se você tem oposição, que ela é indissociável, é metodologia de jogo. Se você não tem oposição, metodologia centrada na técnica analítica, ponto. Acertou isso, não erra nunca mais. Sempre que você tem oposição, você está falando de metodologia de jogo condicionado. Em relação à sequência, na metodologia centrada nas técnicas, a gente aprende para jogar. Treino clássico, faz fundamento e no fim da aula tem jogo. Já na metodologia dos jogos, a gente joga para aprender. Então, a gente vai aprendendo no meio do jogo. Em relação ao foco, a gente tem uma busca de padrão de movimentos. Já nos jogos condicionados, uma utilização inteligente dos fundamentos, que hoje em dia a gente chama de técnica situacional. E essa discussão de técnica situacional é muito legal, porque às vezes quando a gente busca um padrão de movimento, por exemplo, quando nós estamos falando de condução de bola clássica, bola coladinha no pé, cabeça erguida, né? Olha o campo de visão todo para ver tudo como está acontecendo, para você tomar a melhor decisão, certo? Só que aí a gente olha o Messi conduzindo bola. Como que o Messi conduz a bola? Cabeça para baixo, sai correndo. Aí você vai falar que o Messi conduz a bola errado? Basquete. Uma mão na orelhinha, outra mão na cara da bola, quebra. A Hortência arremessava assim, mas ela não errava. Vai falar que ela arremessa errado? Então tem muito estudo hoje que já traz a técnica como situacional. Técnica que te resolve o problema. Por fim, o princípio, né? Na metodologia centrada das técnicas, a gente tem forte relação com a bola. Por quê? Porque eu tô com a bola o tempo inteiro no meu pé. Já nos jogos, eu tô pensando muito em tomada de decisão. Como que a gente aplica isso na prática, né? Então, vamos pensar. As estratégias de ensino. Se a gente está trabalhando com metodologia mais analítica, é exercício. Filinha, todo mundo lá atrás, vamos contornar o cone, vamos fazer chute a gol. A metodologia de jogos, diferentes tipos de jogos. Os objetivos, a gente busca padrão de movimento, como a gente viu lá. Na metodologia de jogos, construir uma capacidade de jogo. Os meninos, jogadores, o que a gente está pensando aqui? Percepção, repetição e memorização de técnicas, né? Quando a gente está fazendo metodologia analítica, a gente só fica repetindo aquilo o tempo inteiro. Já a segunda, a gente percebe, antevê, decide, age, reflete. Tudo começa a ser mais envolvido dentro do jogo. Professor, dentro de uma metodologia das técnicas, instrui e corrige. Isso corrige técnica, né? Desculpa. Já na metodologia de jogo, avalia e orienta atitude. Diferente abordagem. Por fim, as consequências. Então, quando a gente trabalha muito com metodologia analítica, a gente tem uma má compreensão de jogo, uma dependência tática, uma hiperespecialização, porque ele só aprende a fazer aquilo, e a gente busca estereótipo motor. A gente quer que todo mundo seja igual, né? Aquela ideia da tempos modernos, né? De todo mundo ficar todo mundo igualzinho. Já quando a gente trabalha com jogos, a gente tem uma boa compreensão de jogo, tanto uma autonomia como uma versatilidade tática e uma adaptabilidade perceptivo-motora. O que é? Percebe e age o tempo inteiro. Ele se adapta aos diferentes estímulos quando está rolando a atividade. E aí eu trago uma ideia de quais são as formas de aprendizagem, né? Como que o ser humano aprende, por exemplo, dentro de uma aula. Então,
Se a gente for pensar, tem dois tipos. Então, a primeira que eu trago é a aprendizagem implícita, né, de forma incidental. Então, a gente adquire conhecimento sem intenção, certo? A gente está adquirindo o conhecimento sem conhecimento. Estamos fazendo lá e não estamos percebendo e estamos aprendendo. Como que ela funciona? Através de processos automatizados. O jogador aprende de forma situacional. Então, se a gente for pensar, por exemplo, numa aula, o professor soltou a bola, deixou as crianças jogarem, aprendizagem implícita. Eles vão se virar, não vão? Eles vão conseguir jogar. Vão fazer alguma coisa lá. Aprendizagem implícita. O professor orienta a regra, tática de ação, não orienta a regra nem tática de ação, nem pista situacional. Então, ele deixa o jogo lá. Só fala o seguinte, põe a bola e fala assim, tem que fazer gol. Como que vocês vão fazer o gol? Não sei. Se vira. Aprendizagem implícita. Quando a gente tem esse tipo de aprendizagem, os nossos alunos desenvolvem uma maneira própria de jogar, certo? Porque o professor não está ali mostrando o que tem que fazer. Com isso, a gente aumenta a velocidade de tomada de decisão. Beleza? Quando a gente fala da aprendizagem explícita, é um pouquinho diferente. Então, a gente tem aqui, ó, aquisição de conhecimento intencional, frequentemente guiada por hipóteses. Então, aqui o professor dá caminhos. Ele não vai falar como que você vai ter que fazer, mas ele vai te dar um caminho. Então, aqui, ó, produção de conhecimento verbalizado e demonstrativo, ou por treinamento repetitivo de um mesmo conteúdo. Então, a partir do momento que eu estou trabalhando com uma aprendizagem explícita, o meu caminho é diferente. Por quê? Porque o professor aponta a pista. Então, vamos pensar na mesma coisa que a gente fez. Ah, o professor soltou a bola e falou para os meninos, tem que fazer o gol. Beleza. Só que aí, dentro dessa aprendizagem, ele pode fazer o seguinte. Por que que a gente não tenta fazer o gol numa situação de vantagem numérica? Você não falou que ele tem que fazer. Você só pôs a criança para pensar, falou assim, pô, então eu não posso atacar, por exemplo, com menos do que eles estão defendendo. Já mudou. Resultado desse tipo de aprendizagem, direção da intenção de objetivo. Melhora na tomada de decisão de alta complexidade. Muda todo o cenário. Aí eu pergunto, tem forma melhor para aprender? Implícita ou explícita? Depende. Talvez, se eu queira que um grupo tome decisão, que ele não toma decisão, a implícita seja melhor. Se eu estou querendo criar, por exemplo, um comportamento dentro da minha equipe, de um time federado, talvez eu precise guiar. Porque eu sei como o time joga. Eu sei qual é a fragilidade dele, eu vou criar uma estratégia para que ele supere aquela fragilidade do adversário. Então, não tem certo e errado, gente. Tem aquilo que você acredita. Para a gente escolher, né? Escolha assertiva. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter quando a gente quer escolher a nossa metodologia, domínio de treino. Nós precisamos entender toda a nuance do futsal, como que é o esporte, habilidade aberta, relação, tudo isso nós precisamos dominar. Entender a pedagogia do esporte, para saber onde nós queremos chegar, o que que a gente tem que atender. Mas não tem jeito. Tem que ter domínio, tem que ter a pedagogia, mas tem que ter motivação para a prática. Por quê? Porque a gente precisa manter os nossos alunos engajados, os nossos alunos praticando. Certo? Então aí a gente entra, acho que no ponto central, inclusive, do simpósio, que é a motivação. E aí eu trago motivação, vem do latim movere, né? Então, fala mover. E aí eu trago duas definições. Então, a primeira de Mook, lá quase dos anos 2000, que ela fala, motivação é impulso interno, que pode levar à ação do indivíduo. Já uma mais atual, de Weinberg e Gold, que ele fala, direção e intensidade do esforço colocado em uma tarefa. Então, é a sua aproximação por um esporte, né? Como você se aproxima. E qual a intensidade você vai colocar? Então, pensando numa aula de futsal, a direção é quando o menino se aproxima, né, da nossa aula, ele procura a nossa aula. E a intensidade, quantas vezes ele vai treinar? Ele vai treinar fora de casa? Ele vai fazer alguma atividade no fim de semana? Então, tudo isso vai fazer com que ele se motive mais ou menos. Dentro
diversas metodologias, diversas teorias motivacionais que existem. Uma que a gente vem estudando é a teoria da autodeterminação, que é uma teoria criada mais ou menos na década de 70 pelos professores Richard Ryan e Edward Deci, e é uma das mais robustas, uma das mais citadas no Google, então trouxe aqui só para vocês terem uma ideia, não sei se dá para ver direitinho. Citações do Google acadêmico, tá? Mais de 6 milhões. Só em 2013, mais de 17 mil. Então tem muito estudo sobre ela. Então, quem quiser depois dar uma aprofundada sobre o assunto, tem muita coisa, muita coisa. E ela vem sempre mudando, vem sempre se transformando de acordo com a sociedade e com o mundo. Então, pensando na teoria da autodeterminação, a gente está falando de uma macroteoria, tá? Uma teoria guarda-chuva, né? Uma teoria bem grande e abrangente. E ela parte da ideia de que todos nós somos automotivados, todos nós somos sociáveis, todos nós temos predisposição a ser ativo. Isso é intrínseco. O que muda? Interação dentro do ambiente. Então, a interação que você vai ter dentro do ambiente ou vai potencializar tudo isso, ou vai diminuir. Certo? E aí, essa macroteoria, ela é formada por outras 6 microteorias. Então, a gente tem a da avaliação cognitiva, da integração organísmica, das necessidades psicológicas básicas, da orientação de causalidade, do conteúdo das metas e da motivação de relacionamento. Gente, isso aqui era assunto para a gente falar, acho que um semestre. Eu vou tentar passar rapidinho por 3, tá? A da avaliação cognitiva, da integração organísmica e das necessidades psicológicas básicas, que eu acho que quando a gente consegue entender bem essas 3, muita coisa muda na nossa vida. Então, pensando na avaliação cognitiva, motivação intrínseca é inerente, né? Nós vimos aqui agora. O contexto potencializa ou diminui. Essa, que foi a primeira das microteorias que eles estudaram, fala muito sobre o efeito de recompensa dentro da nossa aula, dentro da nossa prática. Então, por isso que eu trago aqui o troféu da Copa do Mundo e o dinheiro, que são recompensas. E aí ela fala exatamente disso, efeito de recompensa externa como forma de motivação. E aí, eu vou lançar aqui o desafio. Todo mundo já pensou alguma vez em ter uma recompensa, né? E aí eu falo, recompensa é prazer ou negociação? Depende. Pode ser negociação, mas pode ser prazer. Então, a ideia que a gente tem de prazer ou negociação é exatamente isso que eles estudam. Qual que é o efeito de uma recompensa pode fazer na motivação intrínseca da pessoa? Então, vamos pensar no seguinte. Se eu vou para o meu trabalho só pensando no salário do fim do mês, eu estou indo para o prazer ou negociação? Negociação. Agora, se eu estou indo no meu trabalho e chega no fim do mês, eu recebo um bônus que eu não espero, recompensa que é prazer. Então, esse é o ponto-chave dessa teoria. E aí eu falo, em algum momento a gente já utilizou. Acontece muito na aula de fazer o seguinte: se vocês não se comportarem, não tem jogo no fim da aula. Tá aqui. O jogo é recompensa, certo? Só que se você faz isso toda hora, o que acontece? Quando você tira isso, a motivação dos seus alunos cai. Então, por isso que eu trago aqui no fim. A recompensa te estimula ou te controla? A gente está usando a recompensa para estimular o nosso aluno ou para controlar? Pode ser para ambos. Então, a recompensa não é ruim. O que ela pode ser prejudicial na motivação dos nossos alunos? O jeito que você vai utilizar. Se você utiliza para controle. Então, quando são recompensas que não têm o caráter de controlar o nosso aluno, ela vai ser benéfica. Como eu falei, é um benefício que eles não estavam esperando. Então, por exemplo, acabou a aula, fala assim, o professor vai dar 10 minutos a mais de jogo para todo mundo. Vocês não gostam? Gostam? Quando vocês não estão esperando. Agora, se o tempo inteiro vocês ficam esperando, ele não dá, o que acontece? Vocês vão embora tudo chateado, não é? Então, é um cuidado que a gente tem que ter quando a gente está utilizando recompensa, tá? Segunda teoria, necessidades psicológicas básicas. Então, ela parte da ideia de que todos nós temos 3 necessidades que precisam ser supridas para que a gente se motive. A primeira delas,
autonomia. E aí, quando a gente fala de autonomia, muita gente confunde autonomia com baderna, com zona, com liberdade extrema. Não é. Autonomia é poder de escolha, tá? É que o indivíduo seja o principal comandante das suas ações. Então, que ele possa escolher o que ele vai fazer. Quando a gente tem autonomia, a nossa motivação aumenta. Quando a gente não tem, ela tende a diminuir. Segunda necessidade, percepção de competência. Você precisa se perceber e sentir que você tem capacidade para executar uma tarefa. Então, vamos fazer um paralelo. Se a gente está no nosso trabalho, o nosso chefe fica toda hora. Tudo que você faz está errado, nada está certo. Não, não gosto disso. Não, não faça assim. Percepção de competência baixa. Você se motiva para ir trabalhar? Não. Ao passo que, se você está num ambiente de trabalho onde você é o tempo inteiro fala assim, pô, bom trabalho, pô, excelente, boa, vamos tentar fazer aqui mais para frente, vamos tentar melhorar esse processo, provavelmente a sua motivação aumenta. Terceira necessidade, relacionamentos. Se relacionar e se perceber parte de um grupo. Quando isso acontece, a sua motivação aumenta. Então, por exemplo, às vezes você está no ambiente de trabalho que você sabe que é mais pesado, mas o seu grupo é muito tranquilo, você gosta muito do seu grupo. Motivação aumenta. Mesma coisa ao contrário. Se você está no ambiente de trabalho que as pessoas não gostam de você, que as pessoas te deixam de lado, tendência à motivação diminuir. E eu gosto desse esqueminha porque, não sei se vocês perceberam, eles estão todos interconectados. Por quê? Porque não adianta ter só autonomia, competência e relacionamento baixo. Nós precisamos trabalhar para que todas as necessidades psicológicas sejam bem nutridas. Por quê? Porque não adianta, por exemplo, eu tenho muita autonomia no meu trabalho, me dou bem com todo mundo, só que toda hora eu falo que estou fazendo tudo errado. Eu não vou ter o mais alto nível de motivação. Eu vou estar num nível, pode ser melhor do que os outros? Pode, mas eu não vou chegar no máximo. Então, para que a gente consiga deixar o nosso aluno máximo de motivação possível, preciso alinhar essas três. Beleza? E a terceira teoria, que é a da integração orgânica. Então, essa teoria, ela parte da ideia de um contínuo. Então, a gente começa e vai até o final. Então, eu trago aqui, ó, uma motivação mais controlada até a gente chegar na motivação de melhor qualidade. Então, por exemplo, a motivação, que é a ausência de regulação, né? Quando a gente fala sobre a ausência de regulação, essa teoria traz isso. Falta de competência, que a gente viu ali, necessidade psicológica básica, falta de valor. Na nossa aula, principalmente quem trabalha em futsal escolar, acontece muito isso. O pai não pode buscar o aluno na hora certa. Aí ele deixa lá na aula de futsal com a gente. Só que a criança não gosta. E aí, falta de valor. Ela não quer estar ali. Ela está em qual nível? A motivação. E a gente precisa trabalhar para que ela saia desse nível. Então, se eu tenho uma situação que é falta de competência o tempo inteiro, também vou chegar no caráter de amotivação. Uma regulação, uma ausência de regulação. Passando para um segundo ponto, aqui são as motivações de forma extrínseca, né, de ambientes externos. Então, a primeira regulação é a externa. E aí a gente parte da ideia de, realmente, uma obrigação externa, busca por recompensas e evitar punições. Então, quando eu estou falando de busca por recompensa, pode ser, por exemplo, uma medalha no fim do ano. Pode ser eu buscar o troféu da federação no fim do ano. Se eu só me motivo por isso, eu estou tendo uma motivação de regulação externa. Evitar punição. Então, vamos pensar no seguinte, aquele aluno que está na aula de educação física escolar e ele só faz porque ele precisa da nota. Evitar punição. Então, ele está nesse nível aqui. E é o que a gente fala. Esse nível é bom? Ainda não, porque a gente está numa motivação controlada, de mais baixa qualidade, mas já é melhor que aqui. Certo? Aí a gente passa para o terceiro, a introjeção. Então, uma regulação mais introjetada. Que aí eu estou me motivando por evitar sentimentos negativos. O meu foco é na aprovação de si e dos outros e o meu envolvimento para o ego. Então, pensando numa prática aqui, é aquele cara que vai para a academia
para mostrar o tanquinho para as meninas. Ele está fazendo academia porque ele quer? Ou ele está procurando foco na aprovação dos outros? Pensando numa aula dentro do esporte, é aquele aluno que o pai obriga. Né? Ele faz a atividade porque o pai quer que ele faça. Então ele está aqui, ó, foco na aprovação dos outros. Envolvimento pro ego. Evitar sentimento negativo. Aí a gente chega nas motivações de mais alta qualidade. Então, regulação identificada. Quando a gente tem uma valorização consciente, quando aquilo passa a ter uma importância para ele, e é identificado com seus objetivos. Então, ele entende que aquilo que ele está fazendo é importante para a vida dele. Então, por exemplo, é a pessoa que vai para a academia, começa fazendo não gostando, aí no final ela começa assim, pô, cara, isso faz bem para mim. Vou continuar fazendo. Aí a gente chega num caráter aqui de uma motivação mais autônoma, de melhor qualidade. Passando pela regulação integrada, que é quando aquilo é congruente com as outras necessidades, que já faz parte da vida, que você não consegue ficar sem. Então, acontece muito de, por exemplo, a pessoa fica um dia sem treinar e começa, meu Deus do céu, não posso ficar sem treinar. Por quê? Porque ela já incorporou ao self dela. Tá na vida. Até a gente chegar na motivação intrínseca, que a gente está falando de interesse, de prazer, divertimento e satisfação, que provavelmente é o que vocês têm quando vocês fazem prática. Vocês estão aqui porque vocês gostam, não é? É isso. E aí eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Como que a gente passa por todo esse contínuo, né? Simples. Escovar o dente. Como que a gente começa escovando o dente? Falta de valor. A gente não gosta quando é criança. Ninguém gosta de escovar o dente. Começa a ser uma obrigação externa. O pai manda. Você tem que escovar o dente. Você começa a fazer ela como? Evitar sentimento negativo. Foco na aprovação dos outros. Meu pai mandou escovar o dente. Preciso escovar o dente. Você começa a crescer. Valorização consciente, minha saúde bucal. Quando você está mais velho, faz parte da vida. Eu não consigo acordar e não escovar o dente. Então, é uma ideia para a gente entender como que a gente pode andar com o nosso aluno dentro da aula. Então, a ideia é que se a gente pegar um aluno aqui, aquele aluno que é falta de valor, se nós conseguirmos andar com ele até aqui, ótimo. A gente quer chegar aqui? Queremos. Mas a ideia é que principalmente saia daqui. Beleza? Então aí como é que a gente ajusta tudo isso na prática? Quais são os principais motivos que a gente tem para uma criança abandonar uma prática esportiva, né? Primeiro, percepção de competência baixa. Quanto mais baixa, mais a chance de eu abandonar o esporte. Por quê? Motivo de vergonha. Então, trago aqui a foto do Richarlison, né? Acho que todo mundo viu o jogo do Brasil, que ele saiu do banco e começou a chorar no meio do jogo. Percepção de competência baixa. Quando a percepção de competência baixa, motivação baixa, confiança baixa, e tudo começa a desmoronar. Então é muito importante que a gente preste atenção à percepção de competência dos nossos alunos. Segunda coisa, a meta. Quando a gente escolhe a nossa meta através de resultado, nós podemos ter um motivo para abandono. Comparação com o outro o tempo inteiro. Por exemplo, os meninos são do PEN. Eu falo assim, eu quero buscar o Corinthians, eu quero buscar o Santos. Beleza. Mas na realidade tem que ser melhor do que vocês foram no outro ano, certo? Comparação não pode ser com o outro, tem que ser autorreferenciado. Forte competição entre os pares. Então, quando aquele treino é um caos que está todo mundo querendo se pegar no treino, porque está todo mundo numa competição ferrenha. Pode ser motivo para abandono. Então, eu trago aqui a foto do Davi Luiz, principalmente pensando na meta. Não sei se todo mundo vai lembrar. Julho de 2014. Primeiro treino antes de começar a Copa do Mundo. Parreira, auxiliar do Filipão, senta na mesa e fala: o Brasil vai ganhar a Copa. Não tem como você cravar isso, né? É um mês. E aí o que acontece? Nas últimas 5 Copas, qual foi o nosso melhor resultado em Copa do Mundo? 2014. Das últimas 5, né? 2006, 2010, 2014, 18 e 22. O melhor resultado nosso é 2014, que a gente chegou na semifinal, chegou entre os 4. Só que todo mundo acha que é o quê? O pior. Por quê?
a gente jogou a meta muito alta. Só podia ser campeão. Então, qualquer que fosse o resultado, seria ruim, se não fosse campeão. Então, também, depois teve o 7. Mas, por exemplo, se tivesse perdido a semifinal, também seria ruim, porque a gente colocou o sarrafo muito alto. Então, a gente precisa parar para pensar nisso e falar assim, pô, tô jogando contra outro time que é muito mais forte que o meu. Ok, mas eu não tenho que me comparar com ele. Preciso me comparar comigo mesmo. Porque se eu me comparo com o outro, eu vou ter problema. E aí, dentro do nosso grupo, eu vou ter aluno abandonando a prática. E, por fim, feedback, gente. O jeito que o professor fala. O jeito que a gente trata o nosso aluno. Quando o feedback é carregado de cobrança, diminui a diversão. Quando o feedback é negativo o tempo inteiro, aumento de ansiedade. Se eu tenho aumento de ansiedade, diminuição da diversão, os meninos estão aqui. Se não é divertido, o que vocês fazem? Não quero mais jogar. Vocês ficam ansiosos o tempo inteiro, toma a decisão errada. Não tem como. Então, atenção no jeito que a gente fala com os nossos alunos, porque isso pode fazer diferença. Então, você vai escolher tal metodologia. Vou trabalhar com metodologia de jogos. Ok. Cuidado com a hora que você for dar o feedback. E aí a gente tem outro lado. Como que nós fortalecemos, né, as necessidades psicológicas básicas deles? Primeiro ponto, o erro, gente. Trabalha com o erro. O erro é importante, tá? Só que assim, errou. Quando você tem reforço e encorajamento, logo depois do erro, você aumenta a autoestima. Quando vocês erram, vocês sabem que vocês erraram, não sabe? Aí vem o professor, pô, não sei o que, você errou. O que vai acontecer? Você afunda. Agora vocês erraram. O professor fala assim, beleza, vamos embora, para cima. A tendência é que você não se afunde tanto. É que a sua autoestima seja um pouco melhor. Então, a gente precisa entender como manejar o erro. Segundo ponto, linguagem. Então, trabalhar com reforço positivo. Valoriza o acerto. Evita a linguagem de controle. Então, acontece muito isso. Às vezes, por exemplo, o menino está super bem na aula, ele está acertando tudo. Aí ele erra uma bola, todo mundo vem, sarrafa ele. Ninguém valorizou todas as outras que ele acertou, né? Então, a gente precisa valorizar acerto. Trabalha com valorização do acerto. Evitar a linguagem de controle. Acontece muito isso, principalmente em categoria menor, né? Sub-8, sub-7. O que acontece? O professor vira assim, não passa do meio da quadra. Aí o menino vai, parece que tem um campo de força nele, assim, né? Ele não passa, né? Ele fica, para no meio e não se mexe. Linguagem de controle. Você está controlando a criança. E aí a gente pode pensar numa ideia do seguinte, troca. Ao invés de eu falar assim, não passa do meio da quadra, vira para ele e fala assim, ô fulaninho, se você passar o meio da quadra, nós vamos ficar sem ninguém aqui atrás. Vale a pena passar? Falei a mesma coisa. Falei para ele, não passa do meio da quadra. Só que eu não usei uma linguagem de controle. E eu dei o que para ele? Se eu dei opção, eu dei autonomia, necessidade psicológica básica. Estou nutrindo ela. Porque ele tem o poder de escolha. Ele vai falar assim, opa, peraí. Eu posso ir, mas talvez não seja a melhor opção. Então vou ficar. Você deu o poder de escolha para ele, você deu autonomia. Beleza? Por fim, relações. Atenção a comentário destrutivo, deboche, observação pejorativa. Acontece muito na aula. Muito. Independente do tipo de metodologia que você escolher. Você escolheu metodologia analítica. O menino contornou o cone, chutou, o goleiro tomou um frango. Às vezes acontece do professor, tá, gente? Vira e fala assim, que frango, hein? Na hora tá tudo certo. Acaba a aula, os amiguinhos estão indo para a sala, aqui que ele fica? Frango, hein? Frango, hein? Ó a relação aqui, ó, necessidade de relação indo embora. Então, nós, professores, precisamos ter cuidado. Alunos precisam ter cuidado quando você vai zoar o amiguinho, porque se ele já está no momento frágil, você vai jogar ele lá embaixo. Então, muito cuidado. Mas principalmente, gente, para professor. Às vezes a gente acha que a gente está fazendo uma brincadeira que não tá tudo certo, mas não. Pode estar tendo um problema importante. Certo? E acontece, gente. Cansei de fazer essa brincadeira. Eu tinha um aluno que ele subia na quadra
E eu brincava com ele e falei assim, tô sentindo um cheiro de frango aqui, ó, tá chegando. Era o goleiro. Chegou uma hora que ele falou assim, não quero mais jogar, porque todo mundo fica me zoando. E aí, de eu fazer essa brincadeira, todo mundo começou a chamar ele de Nuggets na escola. É. Então, então a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de observação, porque faz muita diferença e às vezes a gente não percebe, passa. Às vezes a gente brinca com o aluno e fala, tô brincando, não sei o quê. Pode ser brincadeira pra gente, mas está destruindo a necessidade de relacionamento. Certo? Então aí eu trago aqui o que a gente veio estudando nos últimos 2 anos, que foi o meu trabalho de mestrado, que nós comparamos o efeito da metodologia analítica e o efeito da metodologia de jogos na motivação dos nossos alunos. Então, quando a gente comparou a metodologia analítica, que talvez a gente não tenha ideia, fortalece muito percepção de competência. Muito. E aí eu falo, por que fortalece percepção de competência? Exato. Ele vê, ele é palpável. Se ele chuta e faz o gol, ele está vendo ali na hora. E aquilo para ele representa aumento de motivação intrínseca. Então a gente tem aqui o tamanho de efeito muito alto para aumento de motivação intrínseca. Então, às vezes, eu não vou entrar aqui no mérito de qual metodologia é melhor para aspectos táticos, tá? Para aspectos táticos, a literatura já é muito segura de que metodologia de jogos seja mais indicada. Porém, pensando em aspectos motivacionais, não dá para descartar, não, gente. Você pode motivar o teu aluno com metodologia analítica. Porque aquilo faz diferença para ele, percepção de competência. É importante. Segundo ponto que a gente traz, aí é a metodologia dos jogos. Diminuição de desmotivação. Então, lembra daquele contínuo lá? Muita gente sai daquele contínuo de desmotivação. Então, ela é super importante para isso. Por que ela é importante? Porque está todo mundo trabalhando junto. Tira o foco do individual. Todo mundo se sente parte do processo. Está todo mundo no mesmo jogo. Porém, como a gente fez uma pesquisa que era quantitativa e qualitativa, eu não trouxe os dados dos discursos, uma coisa que ficou muito clara na metodologia dos jogos é que é o seguinte, tem que se tomar cuidado, por quê? Porque ela pode diminuir necessidade de relacionamento. Por quê? Porque, vamos pensar, eu estou dando um jogo. E aí, toda hora que chega no pé daquele amiguinho, o jogo acaba, ele erra. O que todo mundo vai fazer? Pô, fulano, ninguém vai tocar para você. Pô, toda hora que a bola chega no teu pé, o jogo acaba. Principalmente quando, por exemplo, é um grupo, o grupo que erra sai. Aí fica todo mundo louco, né? Porque todo mundo quer jogar. Então tem que tomar assim, um cuidado quando a gente escolher a nossa metodologia com o nível de jogo dos nossos alunos. Então preciso verificar se aquela atividade vai fortalecer a necessidade de relacionamento deles. Porque isso é importante. Ela diminui a desmotivação, diminui. Porém, a gente precisa ficar de olho. E aí, eu trago a pergunta para vocês. Afinal, existe metodologia ideal? Existe? Qual? Qual que é o seu nome? Desculpa. Mauro. Mauro, e aí eu vou te perguntar, então, se você precisar escolher, você quer usar a metodologia analítica ou a de jogos? Tem ideal? Por quê? Por quê? Depende do contexto, gente. Não tem metodologia ideal, depende do contexto. Então, eu gosto dessa ideia do slide do macaquinho, porque ele está na rocha e ele pergunta para a girafa: é muito fundo aí? A girafa fala: no meu pescoço. Se o macaquinho pular na água, tchau. Por quê? Porque o contexto da girafa é diferente.
Depende. Se eu estou num clube federado, talvez a metodologia de jogos pode ser mais assertiva. Só que, por exemplo, se eu estou num nível que todo mundo tem um nível de jogo muito baixo, talvez se eu escolher aquela metodologia não seja mais assertiva. Então, por isso que a gente não pode ser refém de metodologia. Nós precisamos pensar no geral. Porque se a gente pensa no geral, a gente vai se adaptar ao contexto. E aí, quando a gente se adapta ao contexto, a gente toma a melhor decisão. Então, precisamos pensar muito nisso. Depende do nosso contexto. Se eu estou numa escola que, por exemplo, me cobra por resultado, eu vou ter que usar uma abordagem diferente de uma escola que está com processo de formação e iniciação. Se eu estou com um grupo que está começando a jogar, é diferente de um grupo que já joga há 4, 5 anos. Então, pensando nos contextos, quando a gente fala em contexto infantil, que a gente está falando aqui até 11 anos, tá? Ambiente que estimule participação, autonomia e criatividade. Se é um ambiente que eu preciso de tudo isso, que eu preciso fortalecer aqui, autonomia, percepção de competência, relacionamento. Se eu passo por um nível de adolescentes, os meninos aqui, ó, contexto social exerce influência. E aí, qual que é o contexto social? Amigo, namorada, rede social. Rede social, gente. Rede social. Os meninos aqui, ó, não vão me deixar mentir. Tem um monte de menina aí, sub-11, sub-12, com Instagram profissional, não tem? Algum de vocês tem aqui uns montados? Olha lá, ó. Rede social, gente. Rede social influencia. Principalmente nessa idade, de 12 até 16, 17, tem que tomar cuidado com isso. É uma parte importante do nosso contexto e não adianta a gente ir contra. Precisamos saber lidar com elas. Então, aqui, lembra, a gente sempre vai precisar trabalhar as 3 necessidades, mas qual que é a necessidade que a gente precisa ficar mais de olho? Relacionamento. Porque aqui o relacionamento pode destruir. Por fim, a gente tem um contexto do adulto, né? Que a gente está falando de objetivo intrínseco e extrínseco. Ou seja, tem o jogador que quer ganhar a Copa do Mundo, mas tem jogador que está pensando só em dinheiro. Precisa levar isso em consideração. Aqui a gente está falando de esporte de entretenimento ou também de lazer. Quantas vezes a gente tem aquele cara que trabalha a semana inteira e quer jogar uma bola no fim de semana? Esse é um contexto. E às vezes ele contrata um professor para fazer um time, para eles irem jogar um campeonato que não treina. É um contexto que a gente precisa estar atento. E aí eu trago qual que é o papel do treinador, né? E eu coloco barra comissão, por quê? Porque acho que a gente nunca trabalha sozinho. A gente está o tempo inteiro trabalhando com alguém. Então, às vezes, você pode estar sozinho na quadra dando treino, mas você tem um coordenador, você tem alguém que está em cima de você, que está te apoiando ali. Então, o nosso trabalho nunca é sozinho. Independente do método que você escolher, ensine mais que esporte, gente. Nós não podemos nos limitar só na nossa aula, acabou a nossa aula, o aluno não é nosso problema mais. Ele é nosso aluno. Então, os meninos da escola estão aqui, eles sabem, a gente fala muito isso. O aluno não é meu, o aluno é da escola. Então, ele é aluno de todos. Então, a gente precisa pensar no contexto geral. Segundo ponto, compartilhem o controle. Nós não somos senhor da razão. Eles têm ideias, às vezes eles vão trazer coisas super importantes para a gente. Então, abrir mão desse controle excessivo pode fazer diferença. Construir um ambiente que permita descoberta e aprendizagem. E como que a gente constrói isso? Dentro da nossa aula. Como que a gente vai construir esse ambiente? Desenvolvendo atividades que fomentem as necessidades psicológicas básicas dos nossos alunos. Então, quando a gente for pensar numa atividade, precisamos pensar em atividade que fomente essas 3 necessidades, para que a gente crie um ambiente de descoberta. Estabeleça metas compatíveis e autorreferenciadas. Então, por exemplo, às vezes o meu time perdeu de 15-0 no primeiro jogo, o meu objetivo não é ganhar o próximo. É que eu perca de 14. Que eu perca de 13. Que no fim do ano, eles percam de 5-0 e eles olhem para trás e falam assim, pô, mas a gente perdia de 15. Estamos melhorando. Autorreferenciado. Eu não estou preocupado que eu vou ser o último do campeonato, porque
Beleza, meu time é fraco, é o primeiro ano que ele está jogando. Eu preciso me comparar comigo mesmo. A meta precisa ser compatível. Trabalhar com reforço positivo o tempo inteiro. Valorizem o acerto dos seus alunos. Valorizem aquilo que eles fazem de bom. Eu costumo dizer que para apontar o dedo tem um monte de gente. Para valorizar aquilo que você faz de bom, são poucos. E os poucos que valorizam, o nosso aluno fica mais engajado. Então, pensando em estratégias, né, para a gente ir entrando na parte final aqui. Escolher a metodologia é primordial, selecionar bem. Por quê? Porque a gente vai ter desequilíbrio compatível. Se a gente tem desequilíbrio compatível, o nosso aluno aprende com erro. Se ele aprende com erro, a gente vai lá e trabalha com reforço positivo. Trabalhou com reforço positivo, aumenta a percepção de competência. Quando a gente escolher a nossa metodologia, incentive o protagonismo deles. Dá o controle para eles. Por quê? Porque aí nós vamos ter um aluno com autonomia, com segurança para errar, ele não vai ter medo de fazer uma tarefa, uma atividade assim, você vai estar lá para puni-lo, ele vai ter segurança para isso, e ele vai estar no centro da aprendizagem. Se ele está no centro da aprendizagem, a motivação aumenta. Então, por fim, a gente vai fechando aqui, eu trago aqui uma missão, né? Frase do Jorge Bento, aqui uma citação dele muito, acho que muito assertiva, que ele fala: quando se ensina o esporte, ensina-se muito mais do que uma modalidade esportiva. Desenvolve-se cidadania, humanidade e personalidade. Então, trago a ideia aqui dos dois atletas, não sei se todo mundo conhece essa história, é o atleta italiano e o Qatari, eles eram do salto em altura, eles estavam na final da Olimpíada, todo mundo terminou os saltos, os dois estavam empatados em primeiro. O árbitro chega neles e fala assim, ó, seguinte, agora cada um tem um salto, quem passar e o outro não passar, uma medalha de ouro, outra medalha de prata, beleza? O italiano vira para o árbitro e fala assim, tem a opção da gente não saltar? O árbitro olha, né? Tem. Falou, se isso acontecer, o árbitro fala, os dois são medalha de ouro. Ele vira para o Qatar e fala assim, acabou, os dois são ouro. Mais que esporte. Cidadania e humanidade. Eles abriram a mão e falaram assim, não preciso mais competir. Não preciso mostrar que eu sou melhor. A gente vai dividir ouro. Subiram os dois no pódio. Os dois dividiram a medalha de ouro. Então, se eu puder terminar, a ideia que a gente traz é, atualmente, é uma frase do professor Décio, né? Atualmente, em vez de perguntar como eu posso motivar as pessoas, talvez a gente precise trocar como eu posso criar condições para que as pessoas se motivem. Eu não preciso motivar pessoas. Preciso criar condições para que elas estejam motivadas. O ambiente é o que faz a diferença. Então, trago a foto aqui que a gente tirou semana passada, né? Nós fomos campeões com as meninas. E a gente estava lá no colégio, adversário, e elas queriam, porque queriam fazer aquele banho no técnico, né? A gente falou assim, não pode, né? Porque tá no meio da quadra, vai ter outro jogo. Não ia rolar. Ela falou assim, então beleza, vai ser na escola. No outro dia mobilizou todo mundo, foi uma bagunça. Pegaram um tonel que elas não aguentavam para levantar para jogar. Mas o que aconteceu aqui? Teve menina que falou assim, eu nem dormi esperando a hora de te jogar água. Então assim, a gente criou condição para que elas estejam motivadas. Então acho que se eu puder deixar uma mensagem no final, é isso. Como a gente cria condições para que as pessoas se motivem? Vai ser a nossa metodologia, vai ser o nosso feedback, vai ser suprir as necessidades psicológicas básicas dos nossos alunos. É isso, gente. A gente vai para a prática, a gente faz uma parte prática, acho que dá um tempo para todo mundo se locomover até a quadra, né, gente? Isso, ótimo. Mas vamos agora abrir uma nova câmera lá na quadra. Então, o pessoal que está online, espera um pouquinho, vai entrar mais uma câmera, né? Nós vamos locomover até o ginásio, transporte, até o universidade, e faremos a transmissão, né, ao vivo por um outro dispositivo. Combinado. Dúvida, gente? Um de cada vez, tá bom? Obrigado. A gente se vê lá na quadra, então, tá bom? Só lembrando que o potencial no final.
Obrigado, gente. Trabalhando muito com a aprendizagem implícita, porque eu estou deixando eles jogarem. E eles estão se resolvendo, escolhendo a capacidade própria de jogar. Então agora eu vou fazer uma variação e aí a gente vai trocar o tipo de, inclusive de forma de aprendizagem. A hora que você chuta, você tá fora. Pode driblar? Parou? Tranquilo para aquecer? Agora é o seguinte, goleiros no gol, por favor. Fila lá para escanteio. Fila lá para escanteio. Pode levar a bola. Seguinte. O primeiro vai sozinho contra o goleiro. Certo? Muito parecido. O que vai acontecer? Vem com a bola. Vem com a bola. Vem devagarzinho, só para mostrar. Seguinte. A hora que você chuta, sai lá. Certo? E chutou, só que agora ele não tá fora. Ele vai chutar e sai para marcar em cima. Beleza? 1 para 1 por enquanto, tá? Pode subir. Aí o que vai acontecer? Só tem uma regra. Branca, você pode sair sem precisar esperar ele chutar. Beleza? Desce aqui. Se você quiser driblar o goleiro, você dribla. Só que aí você driblou o goleiro, o que vai acontecer? Ele vai embora. Fechou? Certo? Então é assim. Vermelho, branco. Aí ele vai chutar, marcar lá em cima. Morreu, vem vermelho. Mesmo. Beleza? Então aqui, ó, a gente está trabalhando com a aprendizagem mais explícita. Eu estou dando o caminho para eles, como eles têm que fazer. E dando as possíveis dicas. Então, ele sabe que se ele passar da linha branca, o aluno do branco pode sair para atacar ele. Então, bora! Vai embora! 1 para 1. Passou da branca, pode ir! Você tá fora. Você tá fora. Você tá fora. Você tá fora. 1 para 1. Lembra que é 1 para 1. Volta lá. Sempre 1 para 1, tá? Então, ó. Ataco, defendo, saio. Beleza? Vai! Ataca, defende, sai. Passou da branca, vai embora. Passou da branca, vai embora. Passou da branca. Passou da branca. Marcação, marcação, marcação. Pode ir. E a marcação lá? Tá certinho. Segue o jogo, segue o jogo. São lá, cara. Marcação. Parou. Não. Quem tava com a bola? Vermelho. Por que ele atacou? Porque ele tomou a bola. A hora que ele termina o ataque, quem tem que sair? O branco, porque o branco estava defendendo. Você ganhou o ataque, mas você não tinha atacado e depois defende e sai? Então você tem que marcar lá, tá certo? Bora! Morreu, vai marcar! Passa.
Bora! Vai embora! Segue, 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 segue. Já era, já. Boa! Vai marcar. Marcação. Vai embora. Vai, certinho. É a branca. Segunda branca aqui. Vai, pode ir embora. Só aí, passou da branca, vai embora. Então aí a gente está vendo todo o caos que tem no jogo, né? Relação bola, espaço, tempo. A bola aqui, ó. Manda a bola para cá. Obrigado. Então todas as relações que a gente viu, a habilidade aberta, o caos do jogo, Ah, tá. tudo isso dentro do exercício. Eu tentei pegar a quadra inteira. Ah! Vem cá. Vocês gostaram, né? Eu gostei desse apito, hein? Hã? Tá tranquilo aí? A gente tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Então, 8 com os goleiros, certo? Então, a gente tem 3 e 3 para a linha. Beleza. Como que vai acontecer agora? Oh, fechou. Obrigado. Miguel. Alguém consegue quebrar uma velocidade na linha do goleiro? Então, fechou. Como que vai funcionar aqui? Como que vai funcionar aqui? 4 contra 4. Só que só 4 joga contra 4. 4 contra 4. 4. O que vai acontecer? Vou pensar que os goleiros já estão aqui, tá? O goleiro tá aqui. Jogo normal, tá, gente? Quando a bola tá com o vermelho, os 4 só tem 2 amarelos marcando. Ok? Jogo, jogo, jogo. Tudo certo. Saiu a bola, amarelo retomou, os 2 entram, 2 vermelhos saem. Eu acho melhor vocês alternar, porque senão vocês vão cansar. Certo? Vai alternando a troca. Ou então, é aquele negócio. Vocês podem manter a troca dependendo da posição, dependendo de como for. Se eu tô mais perto da bola aqui, minha vez de trocar, eu posso abordar o cara da bola. Perfeito? Combinado? Então, aí a ideia desse exercício é trabalhar essa situação de vantagem numérica, porém, respeitando a autonomia deles. Vocês viram que ele até perguntou. Tem uma ordem certa para troca? Não, eles podem trocar do jeito que eles quiserem. Então, fomentando realmente essa ideia da necessidade psicológica básica de autonomia. Então, a gente está fazendo na segunda porque, na realidade, seria amarela. Só que tá vendo a cesta do basquete? Ela tá para frente. Então, quer fazer na amarela? Acho que é melhor na amarela, né? Área amarela agora, tá? Beleza? Então, ó, manda a bola aqui para mim. Manda uma aqui para mim, por favor. Aí. Seguinte, quando sair gol, não vai parar o jogo, eu reponho a bola, tá? Então, o time que fizer o gol, eu reponho a bola e ele continua com a bola. Fechou? Deixa mais uma aqui comigo. Boa. 4 contra 2. O time que tá com a bola, 4 contra 2.
certo? Então, ó, deixa eu só explicar lá fora, tá? Só um minutinho. Pessoal, esse jogo é 4 contra 2 pro ataque. Então, sempre que o ataque tiver com a bola, eles estão atacando com 4, o time que está se defendendo tem 2. Trocou a posse de bola, os dois que estão de fora entram, sai e mantém 4 contra 2. Então, pode trocar de que forma? Do jeito que eles quiserem, respeitando o poder de escolha, a autonomia deles. Vai trocar toda hora o mesmo? Provavelmente não. Então, estamos fortalecendo a autonomia dentro do exercício. Vai? Toda. Aqui a bola. Continua lá. Continua lá. Segue o jogo. Segue o jogo. Pode jogar. 4 contra 2 agora. Volta os dois e saem 2 deles. Entra 2. Sai 2. Ó. Tô dando autonomia para vocês fazerem a troca. Só que precisa sair 2. Beleza? Volta a bola lá no branco. Tá valendo. Então, eles precisam pensar se vale a pena acelerar o passe, porque eles têm uma vantagem boa. Enquanto o vermelho precisa montar uma defesa. Ele tomou a bola, troca. Entrou 4 vermelhos, 2 brancos. Segue o jogo normal. Pode jogar. Aquela ideia de dar a pista. Vem cá os dois times. Vem cá os dois times. Então vamos lá. A defesa está marcando em linha ou com 2 linhas? Está marcando em 2? Está marcando em uma só. Estão marcando aqui só. Eles não estão fazendo 2 linhas de 2 defensores, certo? Não estão fazendo primeira linha e segunda linha. Não, eles estão em uma só. Eles estão como se fosse o quadrante, a última linha do quadrante. Quem está em 4, por que a gente não troca e põe um pivô no meio deles? Tudo bem, mas quantos gols vocês fizeram? 1. Quantas chances vocês tiveram? Um monte.
Será que não vale a pena a gente trocar? Vamos testar. Então, ao invés de fazer a saída com 4, vocês estão fazendo de 4-0, eu sei que vocês jogam quadra grande, faz um 3-1, e aí o pivô, já que eles estão marcando em linha com 2, né, como se fosse o quadrante, joga o pivô por trás deles. Pode. Vocês sempre podem fazer o que vocês quiserem. Só que eu estou tentando dar uma opção para vocês tentarem mudar um pouquinho o jogo. Mesma coisa o vermelho. Você toma a bola, faz um 3-1 com o pivô jogando atrás dele. O 4-0 ia ser bom, por quê? Se eles estivessem com 2 linhas. Mas eles não estão em 2. Precisa fazer 2 linhas para fechar o pivô. Vai embora o pivô. Aí já desmontou a defesa do branco. Bora! Segura. Mais um. Como a ideia é só mostrar os exercícios, eu vou parando e... Agora é o seguinte. O que que eu quero? Na verdade, o que que a gente vai fazer junto, né? Não o que eu quero. Não precisa respeitar o desenho, tá? Para sair. É só uma ideia aqui. Vocês podem sair de qualquer lugar. Então vai o primeiro. Finalizou. Vão sair 2 contra ele. Certo? Finalizou. Sai mais, desculpa, sai mais 2 contra eles 2 para 2. Então, sempre vai alternar.
Aproxima para jogar. Aproxima para jogar. Segue o jogo. Tá aí. Boa bola. Tá bom? Escorregou aí? Vem cá.
Tá, gente? Ficar de lado, né? Quer fazer o gol de costas? Gente, acho que a ideia de mostrar os exercícios era isso. Queria agradecer vocês a força. Sei que vocês queriam jogar mais, né? Mas tá bom. Queria agradecer de coração a disponibilidade de vocês. Obrigado aí pela colaboração. Sem vocês, acho que não seria tão rico o trabalho. Obrigado, tá? Então, acho que a ideia principal, acho que era essa. Trazer algumas atividades que fortalecem muito a autonomia e até perguntar para vocês, vocês se sentiram livre para jogar o tempo inteiro? Por quê? Porque quem domina o jogo são vocês. Nós, como professores, às vezes a gente está aqui, a gente dá o caminho. Mas quem vai fazer a coisa? Vocês. Então vocês precisam ter autonomia para jogar. Então vocês perceberam que todas as atividades hoje, vocês tinham poder de escolha. Pode ir para frente, pode ir para trás. Vocês perguntaram, o goleiro pode sair para jogar. E a ideia é justamente essa. Porque o controle do jogo está com vocês, não está com a gente. Nós damos o caminho. Quem define o jogo são vocês. Então acho que a ideia de mostrar as atividades era essa. E queria agradecer a presença de todos, quem está no online, quem está aqui no presencial. Muito obrigado e boa tarde.